Bom, a gente vai falar um pouco sobre VVN, o Vivo Voz Negócio, e como esse mundo funciona, como a estratégia toda funciona. Estamos aqui com o nosso diretor, o Gustavo, e o Márcio Galina, que é gerente da operação, para a gente entender um pouco de como é que funciona esse negócio, e a gente parte do princípio, né? O que é VVN, como que ele se aplica de alguma forma? Bom, primeiro, o VVN ele é uma sigla de uma frase de Vivo Voz Negócio, que é nada mais do que um serviço de linha fixa em nuvem, né? O PABX virtual, ou seja, você consegue manusear, você consegue programar, você consegue fazer todo um trabalho a partir da internet. Você não precisa mais de um PABX físico, você não precisa passar cabo na empresa, você não precisa de um telefone físico, ainda que você possa usar num telefone IP, né? Mas você pode usar um aplicativo, um softphone, com um headset ou com um fone convencional, ou até mesmo no seu celular, no tablet, ou no computador, no notebook, enfim. Então ele te dá essa, ainda que seja uma linha fixa, ele te dá essa mobilidade. Você tem a possibilidade de usar o Vivo Voz Negócio, que é o nosso fixo em nuvem, que a gente está chamando, em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha internet. Complementando o que o Gustavo falou, vamos pegar um exemplo que a maioria dos nossos clientes são pequenas e médias empresas. Por exemplo, um cliente pequeno. Hoje, como que ele tem uma linha fixa? Ele tem uma linha fixa através de uma operadora, seja através de um cabo metálico ou uma fibra. Então, qual que é o cenário aí? Ele vai ter essa mesma linha fixa, só que sem esse cabo, sem ter esse risco de ter algum rompimento de fibra, alguma coisa assim, e com uma mobilidade. Que é o quê? Vou dar um exemplo de um chaveiro, né? Ou de qualquer um pequeno negócio onde eventualmente uma pessoa, duas pessoas trabalham e talvez esse chaveiro ele precise fazer um atendimento. Ir lá, abrir um carro, abrir uma casa, por exemplo, ou uma empresa, e ele tem um telefone fixo, então ligam no fixo dele. Ele pode até ter o celular, mas geralmente tem um telefone fixo. Se ligar no telefone fixo normal, convencional, ele não vai ter o atendimento. Ele já vai ligar, tocar, ele vai perder essa ligação, provavelmente a pessoa vai ligar para um outro chaveiro. Ele tendo o Vivo Voz Negócio, essa linha, ela pode, como o Gustavo falou, pode ser ativada no celular. Então ele vai estar com essa linha, independente de onde ele estiver. Inclusive, em casa, por exemplo, né? Se eventualmente ele for trabalhar, enfim, à noite ou emergência, ele pode utilizar dessa forma. Então, para um pequeno cliente, é dessa forma, né? Então ele vai usar lá, geralmente no celular. Uma empresa maior, ela tem a funcionalidade ele é um PABX também. Então, ou seja, ao invés de ele ter uma central telefônica, onde ele precisa do mantenedor para poder fazer toda a configuração, dar uma manutenção, esse PABX, a central é virtual. O próprio cliente vai conseguir fazer toda a programação, siga-me, colocar uma URA, por exemplo, ele pode colocar lá uma mensagem nessa URA. Então, assim, a gente consegue atender desde o pequeno cliente, que tem lá de repente uma linha, ele precisa de um telefone fixo, para uma empresa grande também. Vamos desvendar um pouco essas duas palavras que eu acho que vocês falaram para a pessoa que está do outro lado, para ela entender. O que seria o PABX? Para quem não tem a telefonia fixa ainda não entende. O que seria o PABX e a URA? Como que ela se aplica no dia a dia desse pequeno e médio empresário? O PABX, ele faz um trabalho, às vezes, de uma linguagem simples, de roteirização da chamada, de desvio da chamada, de direcionamento da chamada. Um exemplo. Seu número, vamos pegar aqui o nosso 0800 007 9700. Você ligou e eu tenho lá disponível 4 canais simultâneos. O que é isso? São 4 pessoas ligando ao mesmo tempo. E tocou e a minha secretária está atendendo o 0800. E ela está ali atendendo o cliente ou direcionando ele para o departamento quando ele quer. Entrou uma outra chamada. Esse número vai tocar. Então ele vai, randomicamente, ele vai buscando o número que está desocupado. O PABX faz isso. O PABX, você às vezes precisa de 3 canais para 10, 15 pessoas, porque você não faz ligações simultâneas. Então, a diferença de um PABX físico para o virtual é que o físico é exatamente como a palavra diz, você precisa ter um equipamento e você precisa ter cabos. O virtual faz a mesma coisa, com a diferença que você não precisa ter equipamento e você pode estar em qualquer lugar do mundo. No caso do VVN, você vai poder usar. Então, essa é a diferença. E aí, trazendo, a gente falou um pouco de mobilidade, dessa facilidade que o Gustavo comentou aí, para a questão de custos para o cliente.
Então, hoje, um cliente que tem uma empresa que tem um PBX físico, essa central lá, se der algum problema, às vezes alguma programação, alguma coisa, ele tem que chamar esse, que é uma empresa que dá manutenção, que é chamado de mantenedor. Ou ele paga por mês, ou ele paga por visita. Então, ele tem um custo. E essa central, ela também vai ficando defasada com o tempo. Então, depois de alguns anos, ele tem que trocar isso. Então, você tem um custo. Aí você tem um custo também com telefones fixos que você tem que colocar, que você vai receber. E com o VVN, primeiro, ele elimina essa parte física da central, que é uma central virtual, que o próprio cliente consegue fazer essa programação, esse direcionamento. E ele não precisa do telefone. Se ele quiser usar naquele telefone fixo que ele tem lá, esse telefone simples, ele pode usar, né? Ele consegue usar, tem que comprar um adaptador só. Mas, geralmente, aqui a empresa vai utilizar o quê? Vai colocar o headset e vai usar pelo computador ou pelo próprio celular. Então, ele não tem esse custo. Então, além da mobilidade, da flexibilidade toda que nós falamos, tem uma parte que é a parte financeira, que para a empresa reduz bastante o custo com esse tipo de produto, com essa telefonia fixa que a empresa tem. Vamos supor que eu sou, sei lá, uma sorveteria ou um chaveiro, que foi o exemplo que eu dei aqui, que eu achei legal. Eu não tenho telefonia fixa, eu ainda atendo pro WhatsApp, ainda fico naquela forma mais comum. O que me motiva a assinar ou a ter o VVN dentro da minha empresa? O que me nesse sentido? Por exemplo, hoje, querendo ou não, uma empresa, ela tendo um número fixo, querendo ou não, ela traz uma credibilidade maior, né? Eu entendo dessa forma. Então, ao invés de ele ter um número celular, que geralmente pequeno, empresário, um microempreendedor, ele não tem um telefone fixo muitas vezes, por algum motivo. Talvez, pode ser que não tenha disponibilidade lá na empresa dele. Muitas vezes é porque ele tem essa questão de trabalhar em casa, então só o celular, que é uma coisa mais fácil. O VVN facilita bastante, porque ele não tem essa necessidade de estrutura física, ele pode ativar e funcionar em qualquer lugar, pode estar, sei lá no campo, lá numa chácara, qualquer lugar, e ele tem um número fixo. Então, por exemplo, quando, sei lá, uma floricultura, por exemplo, vou procurar lá no Instagram, sei lá, procuro lá uma floricultura que só tem um telefone celular, beleza. Mas se ela tem um telefone fixo, querendo ou não, me traz mais credibilidade, né? Porque é um telefone fixo, então dá uma sensação de uma empresa talvez com mais credibilidade. E junto com isso também, se o empreendedor quiser, a gente tem o 0800, que também que dá mais credibilidade ainda. Então, pensando principalmente nesse pequeno cliente, por um custo muito baixo, ele vai ter um número fixo. Estamos falando do quê? O custo baixo, estamos falando de que valor, mais ou menos? R$55. E uma coisa que eu queria complementar o que o Márcio está falando é assim, quando a gente fala de telefonia fixa, remete a falta de mobilidade e a custo. Por quê? Você vai ter que ter alguém para atender esse telefone, porque ele não tem mobilidade. Então, se você tem um número fixo no VVN, utilizando o VVN, você vai ter essa mobilidade, você vai ter uma redução de custo, não ter que ter uma secretária para atender. Ou o contrário disso, às vezes você é uma clínica e você tem sim uma secretária, mas você atende em horários alternativos. E você, como médico, às vezes você está viajando e precisa de repente dar uma consulta online ali e a pessoa está lá no telefone da clínica. Você tem a possibilidade de transferir essa chamada direto para o celular, ou seja, a sua secretária tem condição de transferir essa chamada direto para o seu celular a partir do VVN, sem custo, sem nada. Então, a telefonia fixa, ela às vezes assusta como se fosse algo do passado, pelo contrário. Ela não é algo do passado e ela vem modernizada agora com a questão do VVN porque é em nuvem. Então, ele traz essa mobilidade, ele traz um custo muito baixo e você tem, inclusive, um produto de alta qualidade, de alta performance, produto que as grandes empresas, as gigantes, utilizam, você podendo usar no seu chaveiro, no seu açougue, no seu depósito de gás, aí, por exemplo, fazendo uma dobradinha aqui com o 0800, se você pegar aqueles imãs de geladeira de depósito de gás, às vezes tem 4, 5, 6 telefones ali, pelo menos 4, das 4 principais operadoras, digamos assim, no país. Ele poderia ser reduzido a um 0800, esse 0800 está direcionado para o VVN e inclusive utilizar esse 0800 como sendo o WhatsApp dele. Imagina só, ou seja, você tem um único número, URA eletrônica, que a URA eletrônica, para quem não sabe, falando de URA, é aquela mensagem de voz, ou uma música que você coloca, ou clique 1, clique 2, clique 3, ou então aguarde.
você configura a seu gosto e com as IAs aí você faz isso no ChatGPT, custo zero, e você tem um negócio moderno, com um único número você vai receber, você vai transferir, você vai fazer um WhatsApp, ou seja, você passa uma credibilidade para o seu cliente muito maior. Fora a facilidade, porque, tipo assim, um exemplo que eu sempre vejo na minha cabeça é o entregador de gás. Vamos supor lá ele tá lá na empresa dele, né, com a formação dele, e aí ele é sozinho e a mulher ajuda ele no atendimento ali no presencial. E ele é quem entrega e a mulher é quem fica ali no negócio. Aí vamos supor que tem um filho pequeno, teve que sair e tal. Ele com o telefone dele, né, é massa isso, né, ele com o telefone dele, com o número dele, ele recebe a chamada através do acesso, né, que tem com o VVN. Esse é o principal diferencial, eu acho. Né? Exatamente. Tem gente que não quer divulgar o número de celular pessoal dele, não quer misturar o CNPJ com o seu CPF. É uma possibilidade, você não divulga o seu celular, divulga só o VVN, mas você atende no seu celular. Então essa é uma das principais facilidades. E o mais legal que eu gosto, vou repetir, você ter tecnologia das gigantes no seu negócio pequeno, no seu tipo empresa grande. Se você for um MEI, você tem condição de ter um VVN. É exatamente isso que eu ia reforçar. Isso ele facilita para microempresários, para microempreendedores que vão ter acesso a um serviço. Vou dar o exemplo da URA, que teoricamente uma empresa maior, o 0800, então tinha essa questão de ter que pagar para alguém fazer. Então a URA, imagina você com um chaveiro ou sei lá, com uma floricultura ou qualquer coisa assim, você colocar uma mensagem quando alguém liga para o seu negócio, ela está ocupada, alguma coisa assim, e ela vai ouvir alguma informação sobre a sua empresa. Ou tem a opção, a questão de roteirizar, deixar DISC 1 para, sei lá, financeiro, mas para um pequeno empreendedor, sobre o chaveiro, falando, atendemos, fazemos isso, ou seja, a pessoa está ali na ligação aguardando e ao mesmo tempo ela está ouvindo. Então, assim, é meio que uma democratização de alguns serviços que, teoricamente, empresas maiores tinham acesso. Agora essas empresas menores têm, e com essa flexibilidade, porque, por exemplo, hoje não é qualquer empresa que consegue ter, porque dependendo da localização do endereço que ela está, ela não consegue ter telefonia fixa, porque as operadoras não têm cabeamento, não tem rede lá, e dessa forma ele consegue ter. Vou dar um exemplo até, pegando o exemplo que aconteceu essa semana. O consultor chegou para mim e perguntou assim, eu estou com um cliente, é uma empresa que tem, acho que eu não sei se é a matriz ou uma sede lá na Espanha, e ela precisa atender clientes lá da Espanha, né? Só que ela falou assim, só que essas pessoas elas vão ficar lá, só que vão atender clientes aqui. Aí eu falei assim, bom, dá para fazer como? Com o VVN, e aí a empresa só jogou a bola para, estou com uma situação assim. E a empresa, ela precisa atender clientes lá, né, mas que vão ficar lá na Espanha. Como que ela consegue ter esse telefone aqui do Brasil, telefone fixo? O VVN atende isso, por quê? Porque ela ativa o número aqui do Brasil, mas quem vai fazer o atendimento são pessoas que estão lá na Espanha. Então, ela não precisa estar aqui com pessoas aqui, contratar pessoas aqui, ela pode ter essas pessoas lá com um número que, ou seja, aqui do Brasil, mas que ela está lá na Espanha, porque via internet ela tem no computador lá. Nós temos um exemplo prático, né? Nós utilizamos, porque nós estamos aqui democratizando, mas é um produto que serve para as grandes, para as médias. Nós temos mais de 200 licenças usando na nossa operação, e nós temos uma consultora que fica em Londres, trabalhou com a gente fisicamente por muito tempo, e hoje está em Londres, ela utiliza o VVN. Então ela faz o atendimento do nosso cliente usando o telefone aqui do Brasil, com o DDD da localidade da carteira que ela atende, e é nesse sentido. Um outro exemplo, alguns meses atrás eu recebi uma ligação e era uma igreja que estava precisando de um 0800. A igreja está crescendo aqui em Goiânia e pegando uma expansão nacional, às vezes até global, e eles queriam um 0800 para ter um número único. E aí eles têm um número para o 0800, um número para o WhatsApp, aí tem um número da administração, um número do pastor. Cara, quando a gente falou do VVN, fechou tudo no 0800, apontado para o VVN e resolveu o problema com 4 licenças. E uma coisa que a gente não falou, o VVN, a ligação dele é ilimitada para qualquer número nacional. Então você pode falar com qualquer número fixo ou qualquer número de celular de qualquer operadora por uma tarifa a partir de R$55. Então, ou seja, é muito barato, democratizado, mas ele também serve para as médias. Nós somos um exemplo prático disso.
Como é que funciona qual que é o nosso principal diferencial nesse sentido, sabe? Tipo, da nossa concorrência, de quem tem isso. Qual que é o principal diferencial do VVN para outros produtos que falam mais ou menos desse mesmo? Esse é um produto que tem outros operadores que têm e outras operadoras virtuais. O que eu percebo que nós temos de diferencial? A gente já pegou algumas situações onde o cliente ele já tinha de uma outra empresa, geralmente são empresas que não são essas grandes, mas o grande diferencial é a qualidade da ligação. Eu não sei explicar tecnicamente, mas o nosso custo ele é maior, geralmente é o custo, a gente está com um produto posicionado com valor maior, mas quando os clientes fazem o teste, a qualidade da ligação do VVN, do produto nosso da Vivo, ele tem uma qualidade superior à da concorrência. Então assim, não é um produto exclusivo da Vivo, né? Talvez ele seja ainda pouco utilizado, talvez pela falta ainda do conhecimento no mercado, né? Porque as operadoras trabalham muito pouco, até muitas vezes pela questão até do nome, né? Porque o nome ele acaba não fala VVN, Vivo Voz Negócio, até a gente procura simplificar isso, fala linha fixa da Vivo. A diferença é que ela por internet, não é via um fio lá. Então, eu acho que isso acaba facilitando bastante. E para ti, o que você acha que é o diferencial, né, do VVN para outros negócios? Assim? O principal é isso que o Márcio já falou, a qualidade. Por muitas vezes a gente recebe chamada desses call centers ou de qualquer uma outra empresa que utiliza de VoIP, né, que é voz sobre IP, você vê uma má qualidade na ligação. E o VVN, ele tem, por trás do VVN está a marca Vivo, né? Estamos falando da maior operadora do país, líder de mercado, que a gente representa com tanto orgulho há 25 anos. E essa é a diferença, é a qualidade do produto. Tanto que nós deixamos de usar o que a gente usava para usar o VVN. Nossa operação inteira usa VVN. Uma coisa que eu vejo muito pessoal falando é sobre a qualidade do sistema, né? Essa expansão de dados, você consegue analisar alguns dados dentro do sistema e é tudo muito didático, né? Até os próprios clientes falam que é muito didático a forma como se aplica. Como vocês acham que essa forma didática do site, ele ser muito instrutivo, ele ajuda no dia a dia do microempresário, do médio empresário? Quando você pega um PABX físico, você tem a necessidade, como o Márcio falou, de ter um mantenedor. Você tem a necessidade de ter, às vezes, até um servidor para você ficar gravando as chamadas, armazenando essa chamada. Aí vai depender do tamanho do teu SSD, HD ou nuvem para você salvar essas chamadas. Você tem que fazer toda uma programação de controle dessa jornada. No VVN, pelo portal, você tem todos os relatórios das chamadas com o horário, de onde foi discado, o que foi feito, o que foi recebido de chamada. Dentro do VVN você tem a opção de gravar. Isso é opcional, tem um custo adicional por isso, mas você tem a opção de gravar a chamada e essa chamada fica disponível ali no portal de forma muito fácil. Você consegue direcionar, um exemplo, você tem 10 números, 10 licenças, todas do DDD aqui 62, um exemplo. Você quer também 10 do DDD 11. Você consegue no portal direcionar. Fulano, Ciclano e Beltrano, quando for ligar, vai sair do DDD 11, o Ciclano e Beltrano do DDD 62. Então você consegue direcionar o número para o qual você está discando, o número que você estava originando sempre para o número que você está discando. Além disso, para as maiores, você tem a licença call center, para você trabalhar a descagem automática com call center. Então, ou seja, é uma plataforma muito completa. Quando a gente vai para clientes médios e maiores, é o que mais tem encantado o cliente. A gente tem ganhado muito negócio. Exatamente quando a gente abre a plataforma, a gente tem aqui 2 especialistas que nos ajudam, que cuidam desse... Que dão esse atendimento também depois, né? De auxílio. Né? Imagina só, vamos dar um exemplo, você é uma empresa que tem um PABX com 50 canais, né? E você vem para o VVN, você vai deixar de ter um mantenedor, porque nós temos por obrigação fazer esse pós-venda, ou seja, a gente vai te ajudar a fazer a sua ativação, nós vamos te ensinar a usar e a manusear a plataforma, você não vai precisar mais ter cabo, se você quiser usar pelo notebook, ou pelo celular, ou pelo computador, através de um headset. Você não precisa ficar passando fisicamente os cabos. Então você elimina um custo de manutenção e você passa a ter um pós-venda 24/7 da Vivo e o nosso também. Então tem a central da Vivo que tem essa obrigação de fazer e tem a nossa parte também como quem o atendeu de fazer.
Galena, eu acho que isso é interessante, acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Nós temos duas pessoas dentro da empresa que ficam destinadas a fazer a ativação, a organizar tudo isso e dar o acompanhamento depois para esse cliente, né? E eu acho que é uma vantagem, né, da MS nesse sentido. Esse é um diferencial exatamente da MS. Nós temos esses especialistas que conhecem muito sobre o produto e, como o Gustavo falou, geralmente quando há uma negociação, uma negociação maior, que o cliente usa uma central, nós fazemos uma vídeo, esses especialistas participam dessa vídeo e demonstram a plataforma do Vivoz Negócio para o cliente. E assim, todos os casos o cliente fica impressionado, porque geralmente ele tem expectativa do quê? De ser uma linha via internet, que ele vai receber e tal, mas ele não tem noção da plataforma. E quando eles fazem a demonstração lá dentro da plataforma do que é possível fazer, eles ficam impressionados, os clientes. Então, a gente tem vendido muito, principalmente para empresas que querem, além de ter essa parte de ir para uma ligação de qualidade melhor, não ter mais o custo de hoje de ter uma central. Vou dar um exemplo. Nós temos uma rede de hospitais no Mato Grosso, que ela já fez a mudança de 4 hospitais de cidades diferentes, tirou toda a central que ela tinha, toda a parte física e partiu para o Vivoz Negócio. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo ali é o que ele precisava. Ele não precisa mais técnico, não precisa mais do mantenedor. Ele mesmo, o cara da TI lá da empresa, que fica em Cuiabá, então ele tem hospitais no interior, e lá de Cuiabá ele faz tudo isso aí. Ele não precisa mais ter, por exemplo, um cliente lá em uma cidade pequena, Alto Araguaia, que eles têm um hospital. Senão ele precisaria de uma pessoa lá naquela cidade para ir fazer. Às vezes nessa cidade nem tem, ele tem que ir de uma cidade mais próxima fazer isso. Ou seja, imagina o custo para a empresa. Deu um problema, parou, não está recebendo ligação. Imagina ficar sem receber ligação. Então isso facilita muito. Então é um diferencial nosso essa questão dos especialistas, porque a gente consegue demonstrar a fundo como que é o nosso produto. E o nosso consultor, a parte que ele faz é a parte de relacionamento. Então ele traz, captura a atenção do cliente, e aí entra o especialista para mostrar para o cliente toda a funcionalidade que o portal tem. É um negócio que nós não falamos, que a gente esqueceu, que é muito importante. O VVN dá a possibilidade de fazer portabilidade. Então, se você usa o fixo de uma outra operadora, esse número é mantido lá de cá. Independente se é uma linha, se são 20, são 30, são 50. A gente consegue. Para a gente encerrar, acho que agora a gente sanou todas as questões que falam sobre a estrutura do VVN. E eu gostaria que a gente recapitulasse em algum momento, e eu gostaria que o Gustavo desse um motivo, né, para o pequeno empresário vir, e o Galena desse um motivo para o médio empresário vir para o VVN. Pode ser? Fechou. Bom, eu comentei outro dia aqui que às vezes a gente não está conseguindo comunicar com o pequeno empresário e o pequeno empresário não tem conhecimento da quantidade de benefícios que a gente tem a partir de um negócio, de um produto como o VVN. E eu queria falar aqui com o pequeno empresário, que é o quê? O seu negócio, ele pode ter os mesmos benefícios de um negócio gigante, de um negócio grande, de uma empresa que tenha 300, 400, 500 funcionários. Se você é uma empresa que tem você e a sua esposa, você e seu filho, ou só você, o VVN te dá essa facilidade de, às vezes, num único número, você ter mobilidade, você ter baixo custo, você não ter manutenção, você ter WhatsApp nessa mesma linha, é óbvio que é um serviço do WhatsApp, tudo centralizado numa única linha, ou seja, você pode estar em qualquer lugar e você vai poder utilizar com baixo custo e tendo a qualidade do nosso atendimento DMS. Né? Nós atendemos o Brasil inteiro, a gente está posicionado em vários lugares do país, mas nós temos hoje aí 200 atendentes, 200 colaboradores, 200 consultores que está aqui disponível para atender, fora esses 2 especialistas que nós falamos. E para o médio empresário, o que você acha que é o gatilho para trazê-lo e para ele vir para o VVN? Bom, eu basicamente colocaria duas principais, que é primeiro, utilizar ir para uma tecnologia nova, e quando digo nova não é que ela está sendo testada, ela já é consolidada. Nova por quê? Porque não requer mais fios. Equipamentos e principalmente empresas maiores, elas têm lá a central que tem que ficar com custo alto, tem que ficar sempre fazendo uma atualização, comprando equipamentos novos, sem contar a parte desse mantenedor, então é um custo, então redução de custos, né? E então seriam basicamente isso, redução de custos, porque não vai ter mais esse custo,
e uma tecnologia que ele não vai ter problema em relação à questão de ligação, a operadora deixar romper um fio, um cabo ou alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente seria isso, redução de custos e ter uma tecnologia que pode sofrer atualizações, mas tudo isso como é em nuvem, o cliente ele vai ser atualizado da maneira como, de acordo com que a empresa, a Vivo, por exemplo, ela vai atualizando seus produtos. Acho que é isso então, nós sanamos quase todas as dúvidas sobre esse produto. É muito fácil você ter VVN na sua empresa, na sua pequena empresa. Fale com o MS nesse contato que está aqui na descrição. Qualquer apoio que você precisar, nós também estamos aqui no inbox do Instagram. Entre em contato conosco e vem logo para o VVN, vem logo para a Vivo.